Vamos falar sobre os militares. Tem uma reportagem bem interessante do nosso colega aqui, José Roberto de Toledo, a respeito dos gastos com viúvas e órfãos de generais, que ganham mais do que todos os 90 mil cabos e soldados da ativa juntos. O UOL teve acesso aos dados de pagamentos do Exército nos últimos 4 anos. No ano passado foram pagos 3 bilhões e 800 milhões de reais em aposentadorias e pensões e para os salários dos generais da ativa, em torno de 100 milhões de reais. Nos últimos 4 anos, o Brasil gastou 94 bilhões de reais para pagar pensões a herdeiros de militares. Vou assistir um trechinho aí de um vídeo explicando essa história. A mão do Exército é mais amiga de uns do que de outros. Viúvas e órfãos de generais recebem bilhões de reais todo ano. E por uma mágica burocrática, alguns desses oficiais nem precisaram morrer para deixar pensões para os seus herdeiros. O Brasil tem tantos generais na ativa quanto o Exército dos Estados Unidos. São 175. Mas um general brasileiro comanda, em média, quase a metade de soldados que um general americano. Ou seja, proporcionalmente ao tamanho da tropa, há mais generais brasileiros do que no exército mais poderoso do mundo. O problema de haver tantos oficiais é o efeito cascata. Para cada general da ativa, há 24 generais aposentados ou na reserva. E não para aí. Além desses generais de pijama, há mais de 8 mil herdeiras de generais que já morreram e que recebem o soldo dos pais e dos maridos há 12, 13 anos. É como se um general da ativa valesse por 72 generais. É muito interessante os números apresentados pelo Toledo, falando sobre os gastos com esses militares, com as viúvas. O que você acha, hein, Josias? Como resolver essa questão? É aceitável isso ou não? Não, não é aceitável, né? Nós estamos hoje diante de uma indagação, Fabiola, que foi potencializada pelo mau comportamento das Forças Armadas durante o governo do Bolsonaro. As Forças Armadas comprometeram a sua imagem quando se associaram às maluquices do Bolsonaro, inclusive a maluquice de contestação da fidelidade ou da eficiência do sistema eleitoral brasileiro e das urnas brasileiras. Então, hoje as pessoas se perguntam para que servem as Forças Armadas no Brasil? Para que servem as Forças Armadas no Brasil? Nós tivemos um episódio em que o Lula, recém-empossado, estava visitando Araraquara, se não me engano, no interior de São Paulo, e assiste na televisão a invasão dos prédios em Brasília, das sedes dos poderes em Brasília. E ele foi aconselhado a recorrer a uma GLO, que é uma operação de garantia da lei e da ordem. Isso levaria ao acionamento das Forças Armadas para que elas restabelecessem a ordem no centro, no miolo administrativo de Brasília. E o Lula falou, não, mas como é que eu vou acionar as Forças Armadas nesse momento? Então, a esse ponto chegamos. O presidente, comandante em chefe das Forças Armadas, ele hesitou e acabou vetando a adoção desta fórmula da GLO, porque não confiava nas Forças Armadas, e ainda não confia. Então, uma relação de desconfiança. Então, as pessoas perguntam, para que serve? E aí vem os privilégios. Os privilégios, Fabiola, quando eles se institucionalizam, eles se convertem de imoralidade em religião, viram uma religião. E este privilégio dos militares, que não é o único, de herdeiras ou herdeiras de oficiais mortos e até vivos, que se beneficiam com pensões, valores geralmente integrais e tal, isso não faz o menor sentido. Isto é uma agressão à inteligência alheia. E algumas elas ficam elas evitam casar. Todo mundo sabe que estão amaziadas, que têm companheiros que vivem com os seus parceiros, mas elas evitam oficializar a união, porque se ela se casa, a filha de um oficial, a filha de um general, a filha de um almirante,
a filha de um brigadeiro, ela perde este privilégio. Então, isso se insere dentro de um contexto maior que exigiria do Brasil a realização de uma grande reforma administrativa, que os militares não são os únicos privilegiados, né? Há hoje no Brasil juízes ganhando mais de 100 mil reais, alguns mais de 300 mil reais. Os juízes criam privilégios para si mesmos. Durante a reforma da Previdência, os militares foram beneficiados com, em vez de uma redução na aposentadoria, eles foram beneficiados com aumentos, com reajustes. Então, há um problema que nós precisamos enfrentar, e esse problema foi potencializado durante o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele atraiu a cumplicidade dos militares, providenciando privilégios adicionais. Houve militares recebendo também mais de 300 mil reais por mês durante o governo militar, durante o governo militar mais civil da história, que foi o governo Bolsonaro. Então, é preciso que esse problema, Fabíola, seja tratado de forma perene. Para que isso ocorresse, seria necessário discutir uma reforma administrativa. Isso vai acontecer? Não. Então, nós vamos continuar convivendo com essa atrocidade administrativa. Voltando aqui para a reportagem do Toledo, ele fala que foram 94 bilhões de reais para pagar essas pensões aos herdeiros, né, de militares nos últimos 4 anos, considerando todas as patentes. Para a gente ir fazendo uma conta, isso aí seria um dinheiro suficiente para pagar o Bolsa Família mais 3 milhões de famílias por período, né? Só esse valor dos últimos 4 anos. E aí é interessante, porque todo mundo está perguntando aqui, mas que absurdo, até quando a gente vai pagar esse dinheiro para as viúvas dos militares? Aí fala, olha, por que isso acontece e até quando vamos pagar essa conta? A maior parte do dinheiro usado para pagar as pensões aos herdeiros de militares vem do Tesouro. Elas começaram a ser pagas em 1939 a sobreviventes da Guerra do Paraguai e as suas viúvas. Pouco depois, suas filhas começaram a herdar as pensões das mães que morriam, que é o que o Josias estava contando, né? Essa coisa que passa de filha para filha, né? De certa maneira, de herdeiro para herdeiro. Em 2001, o governo finalmente cortou o benefício, mas só para quem entrou nas Forças Armadas a partir daquele ano, ou seja, de 2001, e manteve o privilégio até para quem estava na academia militar e ainda nem tinha filhos. Uma projeção do Ministério da Defesa, a partir da expectativa média de vida das viúvas e dos herdeiros, faz uma conta que a gente vai pagar essa conta até 2096. Até 2096, Chico Alves. Você acha que é possível reverter isso ou não? Vamos com essa continha aí até 2096. Olha, eu sou mais pessimista que o Josias. O Josias diz que talvez uma reforma administrativa até pudesse e tal, né? Mas a gente viu que numa reforma, o próprio Josias citou, né? Na reforma da Previdência, os generais passaram a ganhar mais, enquanto os civis tiveram seus proventos enxugados. Então, na verdade, isso que a matéria mostra é a tradução em cifras do mito de que os militares são superiores aos civis. Esse mito está valendo há décadas, talvez até há séculos, na cultura brasileira, na sociedade brasileira, e os militares, os oficiais em especial, se acham muito mais honestos, muito mais patriotas, muito mais preparados do que os civis, e por isso eles acham que devem ganhar mais do que o restante da população. Enquanto eles defendem, quando estão em algum cargo governamental, que os gastos com outros setores sejam enxugados, os gastos com o pagamento de militares sempre são expandidos. Ou seja, e de uma forma muito, muito vergonhosa. É a mamata que eles apontam na política, que, por exemplo, o general Heleno e outros apontavam no Centrão, tem a mamata, é um tipo de mamata institucionalizado dos militares.